Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça eterna morada em nosso peito. Meu nome, como o Sidney disse, é Carlos Alberto Filgueira Santana, mas sou chamado de Santana desde a segunda série primária. Então, se alguém me chamar de Carlos, esquece, eu não vou te atender. Não é pessoal, é que eu realmente esqueço. Sou teólogo por formação, exegeta e hermeneuta por opção também. Sou professor de grego, hebraico e aramaico e religiões comparadas. Mas, acima de tudo, sou espírita convicto e de fé pública. E nós vamos hoje tratar sobre um tema que é extremamente ligado ao espiritismo, que fala das leis morais defendidas pelo Pentateuco kardeciano, mas, acima de tudo, dar um vínculo maior à ideia, ao ideal de família. Nós estamos em época onde se discute muito a ideia de relacionamentos duradouros, amor livre, se deve ou não se casar, se juntar. Veja bem, Leonardo da Vinci disse certa vez, já auxiliando-nos neste aspecto, que o casamento é a tentativa de enfiar a mão num saco de serpentes com a intenção de pegar uma enguia. Ou seja, você está metendo a mão num saco de cobras venenosas tentando pegar um bicho que vai te dar choque. Então o casamento é fácil assim. É fácil. Porque, veja bem, a partir do momento que não é impossível, já dá. Seguimos um Deus que o movimento protestante costuma dizer que é o nosso Deus, é o Deus do impossível. O impossível deixa para ele, então muito difícil, dá para nós. Certa vez eu disse para minha esposa, Felete, você na minha vida é a prova de um argumento teológico. E eu na sua vida sou a prova de um outro argumento teológico. Ela olhou para mim, pensou duas vezes, tipo assim, alguém tem que cair, né? Aí perguntou assim, qual o argumento? Eu falei, você na minha vida é a prova de que Deus usa de misericórdia até com os corações mais empedrados. Você é misericórdia de Deus sobre a minha vida. Ela, ai amor, que lindo. Mas e você na minha vida? Sou a prova de que Deus usa, de que Deus cobra até o último centavo da dívida. Ajoelha e agradece, eu sou o seu pagamento. Glorifica a Deus. Então, partindo dessa ideia, entendemos primeiro, vamos entrar num meio mais polêmico, a ideia da própria sexualidade. Inclusive, interessantemente, as pessoas têm usado argumentos distintos, e a maioria deles extremamente fracos, sem o poder de argumentação. Entendam o seguinte, eu sou professor, e assim como eu aqui, quem é sofredor, levante o braço. Os professores, levantem o braço, isso. Nós, professores, não temos que ser bem remunerados mesmo, tá? Isso é normal, nós só temos que ter ajuda de custo porque nós estamos pagando nossas dívidas. Está tudo certo. Mas o conceito inicial é de que existem várias formas de se aprender, de se estudar. Existem várias formas de se estudar, mas só existe uma forma de aprender, é estudando. Se você é aquele indivíduo que ainda diz que o dicionário é pai dos... Você está completamente errado. O dicionário é pai dos inteligentes, porque todo burro é preguiçoso, por isso ele é burro. Ele reclama 3 horas de um livro que tem palavras de um português arcaico, mas ele não leva 15 minutos para ir no dicionário procurar a acepção do vocábulo. Por quê? Porque é um preguiçoso. Portanto, naturalmente, o caminho que ele escolhe é o da burrice. Então, meu irmão, se você é burro, não reclame da vida, reclame apenas da sua preguiça. Porque só existe um meio de aprender, que é estudar. A lei do trabalho fala, inclusive, sobre isso, que ao estudarmos, a lei do trabalho nos empenha em dois aspectos específicos de nossas vidas. No aspecto físico, é claro, a lei do próprio trabalho, de evoluir fisicamente, mas também da evolução intelectual. Ao estudar, ao pesquisar, eu evoluo, eu cresço, e ao crescer, me aproximo de Deus. Já foi dito certa vez que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima. Então o grande problema é que nós usamos muitas vezes textos fora de contexto. O que nós dizemos no estudo da linguística, isso é pretexto. Todo texto sem contexto é pretexto. Pegamos uma informação muito pequena e trazemos e já tentamos explicar. Vou contar um caso rápido aqui para vocês, que eu sempre gosto de contar, para ter uma noção da importância de se estudar, de se pesquisar. Porque como professor é impossível não levantar essa bandeira. Certa vez na minha casa, num domingo de manhã, 2 pessoas tocaram o interfone. Eles são
no caso eram duas mulheres, elas são testemunhas de Jeová. E eu virei e falei assim, minha esposa, vou descer. Aí ela, quem é? Eu falei, testemunha de Jeová. Eu falei assim, eles são chatos. Eu falei, Nete, mas eu sou teólogo. Quem garante que eu não vou aprender alguma coisa com elas? Eu não vou ter a oportunidade de ensinar. Eu falei, mas eu não estou fazendo nada mesmo, eu vou lá. Ela, tudo bem. Desci, tivemos uma conversa fantástica, meia hora de um bate-papo bacana, extremamente respeitoso, me identifiquei como teólogo, como espírita, e numa boa. Meia hora de conversa tranquila, até que a mais velha vira para mim e fala assim, meu filho, você sabe qual é o nome de Deus? Eu falei, ué, Deus. Ela, não, o nome de Deus é Jeová. Eu falei, mas nem pintando de azul. Ela, o quê? Eu falei, nem se só listrar de azul e branco. Ela, sim, não é, minha senhora, eu sou professor de grego, hebraico e aramaico. Nenhuma dessas três línguas tem o som do J. Pode ser Yavá, Yebé, Yovó, Yubu, mas já de Joju não tem como ser. Aí ela deu um passo para trás e falou assim, não, mas o nome é adaptado, minha senhora, adaptado para adaptado, eu continuo chamando de Deus. Eu vou falar o errado, não, se eu posso falar o errado que eu estou acostumado. Da mesma forma, na cidade vizinha, eu sou da cidade de Volta Redonda, estado do Rio, interior do Rio, tem uma cidade vizinha, chama-se Barra Mansa, quem conhece a região deve conhecer. E uma amiga da cidade vizinha disse que também, num domingo de manhã, dois senhores tocaram interfone na casa dela. Eles são... Acabei de falar que não é Jeová, não, estou brincando. Testemunho de Jeová. E ela, eu sempre quando eu conto isso para o público, eu viro de costas mesmo, para vocês não ficarem envergonhados. Tá? Então, vocês vão entender por quê. Ela ouviu dizer que basta dizer que é espírita, que eles dão linha, que eles fogem. Bom, agora eu posso virar, porque senão alguém fala assim, é mesmo. Aí vai se envergonhar. Vai passar vergonha. Aí ela ouviu dizer que basta dizer que é espírita, que eles dão linha, que eles correm. E ela virou e falou assim, a senhora pode entender, eu não posso, eu estou ocupada. Se alguém falou assim, não posso ocupar, eu estou ocupada, não posso atender, eu sou espírita. A senhora é espírita? Só sim, por quê? Eu, tipo assim, qual é? Bate pra cima. Aí a senhora segue a doutrina codificada por Allan Kardec, ela siga, então, baseado num dos preceitos da sua doutrina, que é a caridade, vou te pedir que por caridade a senhora pare e nos ouça. Isto é alguém que estuda, que pesquisa. É essa a sensação. Por isso que em João 8,32 o Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer, não vai cair do céu não. Você que não corre atrás de aprender não. Meus alunos de grego, hebraico e aramaico, naturalmente, sempre fazem a mesma pergunta para mim. Todo ano tinha um. Professor, a língua, né, seja ela qual for, hebraico, aramaico ou grego, é difícil. Eu virava para eles e dava uma resposta clássica. Agora que eu sei, não. Não. Mas agora que eu sei. Esse que é o ponto. Nós temos que deixar a preguiça de lado. Nós temos que aprender a pesquisar, estudar a doutrina. Tem livros espetaculares. Veja indivíduos que ficam cheios de achismo. Meu irmão, se você acha alguma coisa, peço que pelo amor do Senhor Jesus devolva. Porque não é seu. Se fosse seu, você teria encontrado. Se você achou que não é seu, dos outros, devolva. A doutrina é espiritismo, que alguns chamam de kardecismo, não tem nada a ver. Porque nós não prestamos tributo a Kardec, nosso tributo é o plano espiritual superior. É o nosso foco. Mas achismo não é de jeito nenhum. Então precisamos estudar para conhecer, inclusive as leis das quais essa semana está trabalhando. Está lá no Livro dos Espíritos, dividido em sessões. Cada sessão fala sobre uma dessas leis. A lei de trabalho evolui o indivíduo fisicamente, inclusive, mas principalmente no seu intelecto. Porque ao dar a conhecer o processo, facilita seu entendimento. João, capítulo 13, verso 13, Jesus diz aos apóstolos, chamai-me vós de mestre e senhor, dizei o bem, pois isto eu sou. Se Jesus era mestre, nós somos discípulos. Se ele é Senhor, nós somos servos. Em João 15,15, Jesus vira para os mesmos apóstolos e diz, já não vos chamo de meus servos, porque o servo faz o que manda o seu Senhor, sem contudo lhe compreender a razão, mas vós já compreendem a razão, que vem do Pai por intermédio de mim. Agora então vos chamo de meus irmãos.
Ou seja, quando eu começo a entender, eu não sou mais servo, eu sou um colaborador. Até então eu serei, em algum momento, apenas um pau mandado. Precisamos conhecer. Vemos indivíduos ainda no meio espírita. Já vi, certa vez, subindo uma escada, subindo a calçada de uma casa espírita. Na hora que eu coloquei o pé, eu lembro disso que foi muito nítido. Eu e o rapaz colocamos o pé junto na calçada, ele já virou para mim como se fosse me assaltar e falou assim: Santana! Eu falei: oi. Ele falou assim: você é teólogo, né? Eu falei assim: para a honra e glória do Senhor. Ele falou assim: me fala uma coisa, o Espírito Santo existe, não existe? Não, cara, porque se você disser para mim que ele não existe, cara, eu perco a fé. Eu falei: existe e eu provo. Ele é mesmo? É, claro que é. E se alguém duvida, vai lá e manda falar comigo que eu provo que existe. É mesmo? É sim, cara. Aí, rapaz, você não sabe o peso que você tirou da minha consciência, da minha cabeça. Eu falei: vai trabalhar, se preocupa com isso não. Mal saber que o Espírito Santo é uma inserção no texto bíblico a partir do século II da era cristã. Nunca existiu essa expressão no original. O Espírito Santo não existe. Não existe trindade. João 10:30 de Jesus deixa claro: ergo quer, ró pater, rei esmen. O rei ali não é para masculino e feminino, é para neutro. Jesus está dizendo, Jesus, ele ser masculino, falando da palavra pater, do grego, pai, também masculina, ele teria que usar reis, que seria um vínculo para masculino com masculino. Se fosse feminino, mia. Ali no caso ele usa rei. Rei é para neutro. Ele está dizendo que ele e Deus são como se fossem um, mas não são um. Aqui tem mulheres que já devem ter olhado para o marido num momento de folga e falado assim: nossa, fulano, você, esse sofá parece uma coisa só. E nem por isso é, mas parece. Então isso tem a ver com estudo. Nenhum de nós nasce sabendo. Mas o meu pai, na sua parca cultura, na sua pouquíssima cultura, ele dizia algo fantástico: nós nascemos aprendendo e morremos sem saber. E isso é a mais pura verdade. A lei do trabalho vai nos influenciar, nos impulsionar a isso. E quando eu consigo entender melhor, eu paro de falar baboseiras. O indivíduo chega para o outro e fala: ah não, fulano tem opção sexual. Me mostre onde está o formulário que eu marquei o X. Onde está o formulário que eu marquei o X no hétero? Cadê? Eu não lembro. Eu sou hétero, mas me mostra onde está que eu marquei, porque eu não lembro disso. Não tem nada de opção. Qual é a palavra? Orientação. Ainda corre alguém fala assim: porque alguém orientou ele. Não. É do indivíduo. É dele. É uma doença? Não. A doença é estupidez. É ignorância. Ignorância que é doença. E tem cura. E a maioria das doenças psicológicas ou psiquiátricas não tem cura, só tem tratamento. Mas a estupidez tem cura. É só começar a estudar que você deixa de ser estúpido. Para parar de falar baboseira. Por quê? Porque queima o filme da doutrina espírita na rua, o indivíduo falando besteira. Certa vez, conversando com duas médiums, eu virei e falei o seguinte: olha, algumas palavras do movimento espírita complicam muito a nossa vida. Por exemplo, eu falei assim: incorporação. Passa a ideia de que o espírito entra no corpo. E não entra. Entra sim. Falei: como é que é? Entra, inclusive em mim, eu sempre de baixo para cima. Até uma onomatopeia tem, cara. Aí eu pensei o seguinte: eu explico para ela como funciona o mecanismo da mediunidade, quando eu começo a me preocupar por onde esse espírito sai. Porque se o médium estiver constipado ou com diarreia, coitado dessa criatura. É um indivíduo que quando tem curso na casa, essa média, não sei quantos anos. Se na sua casa tem isso, meu irmão, te dou uma dica. Faça um formulário com as perguntas básicas dos princípios do mecanismo mediúnico. Eu vou ver se esse indivíduo sabe mesmo o que ele está falando. Porque por enquanto ele pode ser só um pau mandado. Mas quando ele começar a estudar, ele vai perceber que João 8,32 falava absolutamente a verdade. Porque em conhecendo a verdade, me torno livre. E se João 8,36, Jesus nos mostra a importância do Evangelho, diz: se fores, pois, libertos pelo Filho, não por Jesus em si, com a ideia da salvação, nada disso, mas se for liberto pelo Evangelho, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você se dobra diante do Evangelho, você se levanta para a sua existência definitiva. Nós somos espíritos tendo
uma experiência física. Então, quando falamos isso do indivíduo, é claro, como teólogo, por força da função, eu celebro o casamento. Então, não fiquei horrorizado, não faz parte da minha função. E celebro mesmo e pronto, acabou. Falei mesmo. E gosto até. E até gosto. E dia 21 de outubro, inclusive, eu tenho para celebrar e rindo. Uma feliz da vida. Eu sempre pergunto para o noivo. Para a noiva eu pergunto não, porque seria uma pergunta retórica, seria até idiotice da minha parte perguntar. Mas para o noivo você pergunta: você quer ser feliz ou ter razão? E põe o microfone para o cara. O cara olha aquela multidão, olha para a esposa e diz assim: eu quero ser feliz, você ser feliz, a escolha é certa. Porque a razão é sempre delas. Porque veja bem, consigo projetar, estão me ouvindo aí? Não acho que não vai pegar na câmera. Vai trocá-la. Aí digo o seguinte, por isso que eu não acredito, eu, Santana, não acredito em casamento homoafetivo de mulheres. De homens dá certo. Homem com homem dá certo. Mulher com mulher não dá. Não dá porque a mulher quer ter sempre a razão. Como é que faz? Pá, ímpar, hoje a razão é minha. Então, em princípio, acho que não dá. Tenho amigas que são, e um dia, fazendo uma palestra dessa, perguntei para elas: como é que funciona? É mais ou menos isso mesmo, para o ímpar mesmo. E eu pensei o seguinte: quando você começa a estudar um pouquinho, que não é minha área, não sou médico, mas quando você começa a estudar um pouquinho, você descobre que mulheres, quando convivem muito umas com as outras, pode haver um alinhamento de ciclo menstrual. Imagine 2 pessoas no mesmo teto com TPM. Pense bem. Aí você vai entender o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 35, onde Jesus fala que não veio para trazer a união, mas a separação, de colocar mãe contra filho, pais contra filhos, nora contra sogra. Se bem que para colocar nora contra sogra não precisa ser evangelho, qualquer coisa basta. Qualquer coisa é o suficiente. Mas Jesus está dizendo aqui, vai dar tumulto, cara, vai dar tumulto. Você imagina 2 mulheres, 2 TPM. Cara, não tem como dar certo casamento homoafetivo de mulheres. Me prove que eu estou errado. Entre homens dá certo. Porque um cara chega e diz: não, pô, eu estou nem aí, eu também não. Então pronto. Acabou. É claro que é uma brincadeira da gente, senão alguém depois vai falar que o Santana é preconceituoso. Não sou não. Inclusive já celebrei casamento homoafetivo, não tem nenhum problema com isso. O problema é o seguinte: o grande vínculo é o que deve ser estipulado para um relacionamento, é o amor. Ele é a grande cola, mas não é o suficiente também. Tem que haver ali uma comunhão de almas, tem que haver uma comunhão de opções, de situações, uma série de sentimentos secundários, vamos dizer assim, com relação ao amor. Tem que haver amizade, tem que haver o companheirismo, tem que haver a afetividade, a vontade de estar bem, de estar feliz, de fazer o outro feliz. É importante saber também ceder. Nem só um, nem só o outro. A ideia da própria separação, não estou aqui de maneira alguma falando contra a separação não, tá gente? De maneira alguma, é melhor que se separem que os dois se matem. É muito melhor. Mas a ideia da separação não foi instituída de uma maneira tão simples, porque Jesus deixa claro que Moisés fez isso. Então quem fez não foi Deus. Quem instituiu a separação foi Moisés. Fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Então, ou um ou outro, ou os dois tiveram o coração duro. Ah, mas eu separei do meu marido porque ele estava me espancando. Dureza do coração dele, que não abriu mão da idiotice para ser feliz. Ele preferiu ser só um idiota. E agora é um idiota sozinho. Vocês acham pesada a palavra? Desculpa, mais fácil para mim, mais leve. Tem um vocabulário extremamente rico. Mas escolha algumas palavras para mexer com as pessoas. Você é só um idiota mesmo, irmão. Só. Nada além disso. Também conhecido como boca aberta, orelha seca. São expressões que nós usamos. É só um bobo. Um bobão. Todo preconceito. Lembrando que existem 2 formas de usar esse vocábulo composto. Existe o pré-conceito. Todos nós temos pré-conceitos. Quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu tenho um conceito antes de ouvir. Então, um conceito anterior. Nós vamos buscar lá em John Locke, de maneira
brilhante. John Locke criou um conceito, não sei se alguém conhece, levante o braço, por favor, chamado tábula rasa. Alguém conhece o conceito de John Locke? Pois é, isso é demonstrado de maneira brilhante por René Descartes, que é a ideia da tábula rasa, do latim mente vazia. Alguém vai te propor um novo conceito de alguma coisa, o que John Locke determina? Deixe de lado o seu conceito antigo, o seu pré-conceito. Vá, ouça, apreenda e compreenda. Ou seja, vá, ouça, retenha e entenda. Se for necessário, pergunte até entender. Ah, agora sim eu entendi. Ok, entendi. Beleza, ok. Então, isso que você defende. Então eu entendi. Terminado isso, John Locke determina que você venha, volte e reative o seu conceito antigo na sua mente e gere um comparativo. Nós estamos fazendo um escravo de Jó hoje aqui. Xangar, tira fone. Então ele pede para que se recolha o conceito antigo e se compare. Diz que de 3 situações, uma acontecerá com algum de nós. Sempre uma das 3. Qualquer uma das 3, mas só uma vai acontecer conosco. A primeira opção, ficar com um conceito novo, porque descobri que meu conceito antigo era horrível, fraco, sem base. Segunda, ficar com o conceito antigo, porque o novo não fede, não cheira. Não consegui, entendi, mas não concordo. Ou, dos 2 conceitos, formar um terceiro. E isto é a regra contra o preconceito. Já não é mais o preconceito. Preconceito é você ter um conceito pré-concebido, uma coisa anterior ao que vai ouvir. Ser preconceituoso é um indivíduo que não consegue abrir mão do seu preconceito. Não para sequer para ouvir um novo. E corre o risco de colocar o dedo no ouvido e ficar não quero ouvir. Certa vez, uma locadora de vídeo, um jovem se aproximou de mim e falou o seguinte: não sei o que, conversando sobre a Bíblia, e eu estudo a Bíblia todo santo dia, né? E ele virou para mim e falou o seguinte: não, o irmão é de que denominação? Eu falei: eu sou espírita. Eu disse: fogo, não sei espírita. Eu falei assim: lambano, então, onomato Cristo. Ele: o quê? Eu falei: eu recebo em nome do Cristo. Recebe o fogo? Recebo, porque o fogo na cultura do povo hebreu é a purificação. Então, se Jesus vai lançar fogo sobre mim, eu recebo, e que queime tudo que não presta, restando apenas aquilo que é capaz de ser reconstruído pelas mãos soberanas dele, para que eu não seja mais o que eu quero, nem o que eu sou, mas que eu seja aquilo que ele necessite que eu seja, para a honra e glória do Senhor. Terminamos a conversa, ele dizendo para mim: a paz do Senhor, meu irmão. Consegui quebrar o preconceito dele, porque mostrei a ele que ele não tinha ideia do que era um espírito. Então, faculdade de teologia, um jovem chegou para mim certa vez com uma Bíblia do braço, é natural, né? Se você analisar bem, colocar um livro debaixo do braço, você tem um braço e meio livre, né? Então é mais cômodo. Mas existe uma expressão na teologia, uma expressão técnica, talvez vocês não consigam repetir isso depois, mas vou dizer, é necessário, chama-se Bíblia subaqueira. O que é uma Bíblia subaqueira? Quando ela não sai de baixo, de jeito nenhum da axila, né? Aí ela está aqui só para a função de colher suor. A gente não sabe de imediato que ela é subaqueira até conversar com o indivíduo. E o jovem chegou para mim e falou assim: esse negócio de falar com os mortos está errado. Virei para ele e falei assim: livro do profeta Daniel, capítulo 16, verso 5, abre aspas, no fim dos tempos, os que dialogam com os mortos é que serão os verdadeiros eleitos diante de Deus. Fecha aspas, ponto. E ele, com a Bíblia embaixo do braço, virou para mim e falou assim: não, eu preciso ver. Eu falei: a Bíblia tem, irmão. Na teologia nós costumamos às vezes chamar a Bíblia de espada. Saca a espada. Não, eu vou começar com o meu pastor primeiro. Eu falei: não, a Bíblia está aí, vamos ver. Ele falou: não, vou começar com o meu pastor primeiro, não quero falar sobre isso. Eu falei: então tá, foi embora. Se ele tivesse sacado, aí eu descobri que a Bíblia dele era subaqueira, porque ela não saiu, porque se ela saísse, ele ia ver que o livro do profeta Daniel só vai na Bíblia católica romana até 14, e na protestante só até 12. Não existe Daniel 16. Eu inventei capítulo e versículo. Engoliu fácil, por quê?
Eu nunca na minha vida estudei cochichês. Então falem para fora pela misericórdia do Senhor. Por que ele engoliu fácil? Está acostumado a ouvir e aceitar. Vocês conhecem alguém que é assim? Chega em casa, dá uma olhada no espelho, provavelmente vocês vão encontrar alguém assim. Já ouviram uma expressão lindíssima? Não cai uma folha da árvore sem que o pai permita? Não é? Lindo esse texto, não é? Onde ele está? Em que livro ele está? Hein, gente? Eu sou bravo, não, isso é estilo, tá? Quem conhece sabe que eu sou uma doçura de criatura, dá um doce da primeira colherada. As pessoas falam, na Bíblia não diz? Não. Na Bíblia esse texto não existe. Esse texto existe, mas ele está no Alcorão. Mas a pessoa diz que viu na Bíblia, o outro vai, engole e passa à frente. Qual fruta que Eva comeu mesmo? A palavra maçã não se encontra no texto sagrado. Nenhuma das quase 45 traduções para a língua portuguesa, praticamente todas porcamente feitas, nem no original hebraico do texto, em nenhuma língua do mundo a palavra maçã aparece. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Lá diz que Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem nada de maçã. Então por que maçã? Provavelmente alguém odiava maçã. Né? E no meu caso seria jiló, porque inclusive eu já estou avisando, estou em Minas Gerais, vou almoçar amanhã, pessoal, já estou avisando. Eu, por força da teologia, não posso comer jiló. O teólogo não pode comer coisa alguma que não tenha sido feita por Deus, porque o jiló não é obra de Deus, porque Deus jamais faria um lixo daquele. Então eu não posso comer jiló, por força da ética da minha profissão. Que fique claro, não é uma questão pessoal. Tá? Mas voltando ao tema, quando nós falamos de afetividade e sexualidade, vamos entender, quando começamos a estudar, que não é simplesmente uma escolha do indivíduo. Mas que quando também pensamos o dia inteiro em sexo, Paulo de Tarso diz que é melhor que não se case. Contudo, para que não fique fervendo, é melhor que case. É melhor que case, então. Mas nós vemos pessoas que estão tão vidradas na questão sexual, tão focadas naquilo, que por falta de estudar um pouco, uma base psicológica, não precisa se tornar um psicólogo, já não, mas ter um estudo básico de alguns argumentos, vai perceber que poderia aplicar um pouco dessa energia na criatividade. Fazer algo artístico, algo interessante. Porque, afinal de contas, nós sabemos que o diabo não existe, que ele é um mito persa, mas o provérbio tem sido que mente vazia, oficina do diabo. Eu até mudei para oficina do mal. Né? Apesar do mal também não existir, mas fica mais próximo do meio espírita ali. Porque a gente fala muito dessa dualidade de bem e mal, só que o mal não existe. Todos aqui sabem disso, né, gente? Porque para o mal existir, quem teria que ter criado o mal? Então eu quero que você vá meio-dia na frente da sua casa e fale 3 vezes, o céu aberto. Deus criou o mal, Deus criou o mal, Deus criou o mal, sem medo do raio que é na sua cabeça. Então é óbvio que o mal não existe, é incompatível com o ser divino, que o próprio João diz que ele é amor, João também diz que ele é paz, então o mal não tem a ver com Deus, não existe o mal. Mas é melhor falar que a mente vazia é a oficina do mal. Então o sexo é uma coisa ruim? Não. O sexo em si, o ato sexual é igual ao dinheiro. O dinheiro é mau? Ele é bom? Ele é neutro. Mas ele é importante? O sexo também. Não é bom nem mal, é neutro, mas é importante. É prazeroso o ato sexual. Mas quando você torna isso uma moeda de troca, quando você torna isso o foco da sua vida, você começa a distorcer o seu próprio campo energético. Você começa a destruir a sua própria composição auxiliar. Paulo de Tarso diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. Aqueles espíritos que estão ali tentando nos auxiliar são obrigados a se afastar porque o vínculo é cortado por nossa conta. Nós cortamos o vínculo. E vamos necessariamente ser acessados por espíritos vampiros. Quem não conhece a expressão vampirismo, busque no livro de José Herculano Pires, chamado Vampirismo, que, se eu não me engano, é editado pela FEB. E lá ele explica que são espíritos que não necessariamente querem mal, querem se vingar ou foram pagos para fazer algo.
mas ele morreu viciado em alguma coisa e ele precisa de um encarnado que comungue daquele vício, para que ele possa sorver aquela energia, para ele sentir o alívio. Então, o indivíduo que morreu como sexólatra, ele vai buscar pessoas que estão ali tendenciando à margem da sexolatria e vai acabar empurrando essa criatura também, porque ele vai entrar em alinhamento de aura. Não é áurea não, tá gente? Áurea é nome de mulher. É aura. Vai haver um alinhamento de auras e ele vai passar a te vampirizar. Não, volto a dizer, não para se vingar. O vampiro, o espírito chamado vampiro, é aquele que vai sugar a energia do vício. Paulo de Tarso diz que eu posso ser viciado. Posso fazer o que eu quiser. Mas não é legal. Ele diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E repete: todas as coisas me são lícitas, mas jamais me deixarei ser escravo de qualquer uma delas. Ali na segunda parte, ele fala dos vícios, das vicissitudes. Quando tornamos isso uma ferramenta de troca, quando passamos a viver em prol disso, nós quebramos um caminho evolutivo fantástico para nós. Porque nós estamos focando num único aspecto da nossa vida. O sexo, é claro, ele é feito naturalmente para reprodução, e os defensores de que o homossexualismo é uma aberração, uma doença, é contra a lei divina, eles dizem o seguinte: não há reprodução, então está errado. Não, o sexo não foi feito só para a reprodução. Se fosse, seria a mesma coisa de você engolir uma bola desse tamanho, com espinhos para todos os lados. E você teria que enfiar isso na garganta e ele tinha que passar por todo o trato e sair. Se fosse só para reprodução, o sexo seria doloroso, incômodo, horrível. Porque a mulher que queria ter filho, ela ia querer muito. Mas o sexo também foi feito com prazer, óbvio. Mas quando você vive somente em prol do prazer, você estanca o seu processo evolutivo. Porque nós não podemos evoluir, mas paramos a evolução. Ficamos ali, estáticos, vivendo somente daquele aspecto, somente daquilo. E o que acontece? O tempo, até que se prove o contrário, até que se prove que Jornada nas Estrelas estava certa, Gene Roddenberry. Para quem não sabe o que é, Jornada nas Estrelas é a melhor série de TV que já foi feita em toda a história, nunca haverá uma melhor que ela. E você pode até discordar de mim, mas você está errado. E falei mesmo. E é mesmo. E acabou. Pronto, acabou. Então, até que se prove que Jornada das Estrelas, há episódios que eles voltam no tempo. Então mostra que o tempo não é linear. Mas em princípio defendemos que o tempo é linear, baseado na ciência. Então, o tempo não para, como disse certa vez Cazuza. E não para mesmo, você vai começar a envelhecer. Vai chegar uma hora que o seu corpo já não vai te dar mais a permissão desse tipo de prazer. E você vai olhar para a sua história e perceber que você não saiu do primeiro parágrafo do livro da sua vida. Aí você vai se Mas aí, meu irmão, para esta vida terá sido tarde demais. Para esta vida. Mas eu sou um espírito eterno. E se não for nessa, não é para outra. O problema, meu irmão, de deixar para outra é que nós não sabemos há quanto tempo temos usado esse argumento furado. Já imaginou se a gente chega do outro lado e tem um indivíduo com uma planilha, uma prancheta, avaliando a sua vida? Fulano, você não fez isso. Não, eu deixei para a próxima. O problema é o seguinte, fulano, é a 20ª vez que você deixa para a próxima. E você crente que está na novidade, vou deixar para a próxima. Ou então vem aquela conversa das mais fuleiras, das mais idiotas, que nós, professores, odiamos ouvir de alguém. Você é muito velho para isso, cachorro velho não aprende truque novo. Como é que é? Cachorro velho não aprende truque novo. Que exemplo que você está dando? Se a mente estiver mais envelhecida, mais gasta com o tempo, pouco rodada, às vezes a mente envelhece praticamente zero. O indivíduo viveu a vida inteira com uma preguiça intelectual miserável. Ainda assim, ele vai ter mais dificuldades
mas ele pode aprender. Ele só precisa executar a segunda maior força do universo. Qual é? O nosso querer. A primeira maior força do universo é o querer de Deus. Mas nós nos autolimitamos. Tem alguém da área de psicologia aqui? Tem algum psicólogo na área? Nós temos uma mania miserável de dizer o seguinte: quando olhamos alguma coisa nova, nos propõe alguma coisa nova, nossa, não vou aprender isso nunca. Meu irmão, não faça isso, porque você está dando uma ordem para a sua própria mente, para ela criar dificuldades, barreiras para o aprendizado daquilo ali. E vocês não têm ideia do trabalho que um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta da área vai ter para tirar essa trava que você mesmo colocou. Não invente isso. Estude, aprenda, busque. Nós temos condições de aprender, nós temos consciente intelectual, nós temos capacidade racional. Paulo de Tarso fala em 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, agia como menino. Agora que sou adulto, deixei as coisas de menino para trás. Nós somos adultos, estamos na era da razão. No momento em que entendemos e aceitamos que somos seres racionais, com a capacidade total da razão, podemos compreender, buscar. Se eu não entendo algo, vou procurar alguém que entende para que ele possa me explicar. Se eu não entendi com ele, vou procurar outra pessoa até que eu possa entender de alguma forma. Vejo pessoas que reclamam: a Gênesis de Kardec é muito complicada. Para estudar sozinho? Ok, estude em grupo. Vai ter alguém com conhecimento específico ali que vai ajudar um ao outro. E vai haver um aprendizado fantástico, não somente da Gênesis kardeciana, mas também das outras áreas do conhecimento humano, inclusive de astronomia. Nós precisamos aprender, correr atrás. Porque quando você começa a aprender, você vai ter a sede natural de conhecer a si mesmo. E então vai entender o que estava escrito naquele muro do oráculo de Delfos, lá dos adoradores de Apolo, que até hoje ninguém sabe quem escreveu. Conheça-te a ti mesmo. Agostinho, Aurelius Agostinus, o bispo de Hipona, a quem nós conhecemos como Santo Agostinho, ele conseguiu exercer, colocar em prática esse ato. Agostinho, até seus 30 e poucos anos, era um devasso. Para a época, século V, ele tinha um filho fora de casamento com uma prostituta. Você imagina a coisa horrível que era. Para aquela época, naquele lugar, nossa, era uma coisa absurda. Era um devasso. Em algum momento, ele se descobriu cristão e mudou a história da sua vida. E na doutrina espírita dizemos que ele, juntamente com Maria de Magdala, são pessoas que nominalmente podemos citar, dos poucos que existem, que conseguiram dar um salto evolutivo, ir além da expectativa da evolução daquela encarnação. Conseguiu ir além. Por quê? Porque ele aprendeu o conceito e assumiu e colocou em prática. Ele diz que chegava em casa e analisava todos os seus atos daquele dia. A quem ele havia ofendido, a quem ele havia ajudado, a quem ele havia deixado de ajudar. No dia seguinte ele procurava essas pessoas, ia pedir perdão a elas e tentar corrigir isso. E ao final do dia, mais uma vez, a quem ajudei, a quem deixei de ajudar, a quem prejudiquei. E ele foi fazendo isso até o momento em que ele pôde, enquanto ele pôde. E conseguiu evoluir. Ir além da sua própria expectativa para aquela existência. Então é possível, eu preciso querer. Então quando eu começo a me entender, me aceitar, quando as pessoas acham que vão para o psicólogo dizer para ele o que ele tem que fazer, ledo engano. O psicólogo vai te dar o que nós chamamos de instrumentalizar, vai te dar condições de analisar outras situações, de ver de fora as outras opções que quando você está muito preso ao problema você não vê. O psicólogo vai te promover uma reflexão do problema dentro do seu meio. Você já pensou nisso? E às vezes uma pessoa diz assim: não havia pensado dessa forma. Pois é, e é natural, porque você está no problema. E todos têm problema, e às vezes a pessoa acha que o psicólogo não tem não. Como ele trata o problema do outro, ele não tem não. Eu faço supervisão de psicólogos e psiquiatras. Para quem não sabe, supervisão é o terapeuta do terapeuta. Então todo mundo tem problemas. Todos nós temos. E quando você vê que não consegue lidar com eles, tem que procurar ajuda. É interessante porque a gente vive ouvindo alguém falar assim, tipo, os mais antigos então eram mestres em dizer isso, né? Uma das maiores baboseiras que existe na história da humanidade.
É até vergonhoso para nós. Mas diz o seguinte: psiquiatra é médico de doido. Doido é você, infeliz, que precisa e não procura. Você que é doido. Você precisa e não procura. Você é um doido. Quem procura, não. Então, buscar ajuda para se entender, para aprender com os próprios erros, para se aceitar. Existe um conceito, pergunto também a alguém que já tem ouvido, um conceito chamado Teorema de Hegel. Alguém conhece? Levanta a mão, vou perguntar para você o teorema, eu só quero saber se conhece. Misericórdia, hein? Ninguém? Teorema de Hegel, Friedrich Wilhelm Hegel, ele propõe a ideia de que nós nos debatemos entre tese e antítese. A palavra grega tesis, ideia, antiteses, a ideia oposta. Na língua portuguesa vira tese e antítese. E ele diz que é natural que debatamos, ali nos debatamos entre esses limites, porque não conseguimos nos aceitar e queremos ser algo que não temos hoje a capacidade de ser. E o psicólogo, o psicanalista, e até mesmo o psiquiatra, ele vai tentar te ajudar a chegar naquilo que mais tarde Hegel vai chamar de síntese. Por isso o teorema de Hegel, tese, antítese, síntese. O que é a síntese? Vamos pegar um exemplo clássico. O indivíduo é assassino, frio e calculista. E alguém vai e propõe a ele, um grupo espírita, chega lá e começa a falar do Evangelho, e ele se converte, e, poxa, ele começa a aceitar-se cristão. Poxa, gostei disso, eu quero ser cristão, eu quero ser uma boa pessoa. E ele vai perceber que ele não consegue ir para a antítese da ideia que ele tinha, da tese que ele tinha. A tese que ele tinha era o argumento inicial, ele era um assassino frio, e tinha prazer em fazer isso. Mas agora ele não quer mais, ele quer ser um santo. E ele não consegue ser um santo. Por quê? Porque a tese, a ideia anterior, puxa esse indivíduo, porque está muito forte nele ainda. Ele querendo, imagine o seguinte, a tese, essa planta, a antítese, esse retorno. Ok? Então o indivíduo está aqui, ele é um assassino. Propõe a ele ser cristão, ele começa, eu vou ser cristão e não estou conseguindo andar mais. Não consigo ir além. Já que eu não consigo, qual naturalmente nós fazemos? O que naturalmente fazemos? Desistimos e... Aí você sabe outra coisa? O troço não funciona para mim não, isso para mim não dá certo, isso não é para mim, isso é coisa para santo, para religioso, eu sou bandido mesmo. Aí ele chega aqui, ele não consegue voltar a ser quem ele era. Por quê? A antítese já está chamando ele também. E ele vai fazer o quê? Vou tentar de novo, né? E cada vez mais ele vai acabar em algum momento chegando no meio. O que seria esse meio para esse exemplo? Sou um assassino, tenho conhecimento de formas variadas de matar, isso é o que eu sou, mas eu não quero mais ser. Ele finalmente se aceitou. E agora sim ele pode naturalmente caminhar para a ideia que melhor lhe serve. Agora ele pode ir devagarinho na ideia de ser cristão. Por quê? Porque ele aceitou quem ele é. Tese, antítese, síntese. Ele chegou ao ponto de equilíbrio, de harmonia, aceitação. Nós vemos que homossexuais sofrem horrores porque não saem do armário, só é feliz quando sai. Quando se aceita, se assume. Pode perguntar para a maioria deles que já se assumiram se em algum momento eles não se odiaram por serem homossexuais, porque a sociedade impôs esse conceito, e eles tinham ódio de ser algo que era, até mesmo para eles, uma aberração. E quando eles descobrem que não tem nada de aberração nisso, que eles se assumem e saem do armário, vão ser felizes. Claro que existem aqueles que vão no exagero, quer também fazer na frente de todo mundo, tocar o horror, mas em algum momento ele vai entrar na síntese dele e vai saber uma coisa, eu sou gay, não preciso ficar fazendo bagunça na frente da casa dos outros. E ele vai se encontrar também, e vai ser feliz, vai poder andar de mão dada, sem nenhum problema. Vai dar um beijinho, dar um beijo, vai também ficar se atracando, porque até para ver hétero se atracando é complicado. Né? Num ponto de ônibus, duas pessoas se atracando. Né? Então o problema não é o homossexualismo. É uma questão puramente cultural. Mas se há o afeto, se há a vontade de crescer juntos, isso é fantástico. Não vai reproduzir, daí qual o problema? Tem tantos outros reproduzindo. O livro dos Espíritos diz que Deus vai se encarregar do controle populacional. E se encarrega. Não precisa ficar tão desesperado por conta disso. Que não vai ter comida suficiente.
O livro dos Espíritos diz que sim, que vai, porque Deus vai promover de forma que isso aconteça, ocorra, de uma maneira tal. Você vê que em alguns momentos a situação financeira fica tão complicada que o casal chega ao ponto de dizer assim: se formos ter filhos, teremos. Já é um controle populacional de Deus. A economia ficou ruim, você não vou colocar um monte de filho no que não vai dar. Pronto. Então, vai haver, de alguma forma, vai haver. Entendendo também que o planeta está em evolução, em franca evolução. Ainda estamos num nível de provas e expiações, mas já estamos no intercâmbio ali, no intermédio, para o mundo de regeneração. Estamos caminhando. É interessante porque diziam certa vez, pessoas diziam, que no terceiro milênio vai chegar a regeneração. No terceiro milênio a regeneração. Aí todo mundo achou que de 2000 para 2001 ia começar. Já acordar no janeiro, 1º de janeiro de 2001, o mundo regenerado. Aí acordou e descobriu que era tudo a mesma coisa. Aí perguntaram para o Divaldo certa vez, e o Divaldo falou assim: sim, no terceiro milênio começa a regeneração mais efetivamente. Mas lembrando, meus irmãos, que o terceiro milênio tem 1000 anos. Ninguém disse que vai começar em 1º de janeiro de 2001. Então, é gradativo. E é natural que seja uma gradação em processo, em uma progressão geométrica. Isso vai acelerando cada vez mais e mais e mais. Mas, em algum momento, vamos perceber que o autoconhecimento é extremamente importante para que eu consiga conviver com o outro. E a família é a célula mais importante disso. Porque já foi mostrado que é na família que Deus coloca os grandes inimigos do passado. Certa vez um jovem virou para mim, conversando perto de mim, e disse o seguinte: eu não mereço a família que eu tenho. Não mereço, tinha que ter nascido em outra família, eu não mereço a minha família. E eu fiquei quieto, porque para mim ele estava fazendo só um monólogo. Então, de repente, estava tentando convencer a si mesmo. Aí ele virou para mim: o que você acha? Eu falei assim: rapaz, eu acho o seguinte, que se Deus tiver, eu te conheço de algum tempo, então eu posso dizer com uma certa facilidade que se fosse para Deus te colocar na família que você merece mesmo, você estaria de quarto comendo capim. Mas veja bem, como Deus... E outra coisa, ainda te digo mais, provavelmente não teria capim suficiente até o fim da sua vida. Mas como Deus é absolutamente generoso, Ele te colocou numa família perfeita para você. Então, pare de choramingar e cresça. É muito fácil falar da grama do vizinho. Nós estamos numa faculdade que, inclusive, fala dessa parte, de agricultura, não é isso? Então, deve ter alguém que seja, que sem dúvida, tem um conhecimento melhor que eu. Mas a grama do vizinho, vamos falar de maneira literal. Claro que não é uma maneira conotativa, não é denotativa. Quem não lembra disso aí, vai no Google, tá? Professor de português. Se tiver algum professor de língua portuguesa, fica ali fora para lembrar essas pessoas do que é o sentido conotativo e denotativo, pela misericórdia do Senhor, para facilitar o sentido conotativo e figurado, o sentido denotativo e o sentido real. Vamos falar dentro do sentido denotativo. Uma coisa real, grama mesmo do vizinho. A grama do vizinho é mais bonita que a minha. Por quê? Porque o vizinho se preocupou em escolher a gramínea correta para o clima e para o terreno. Chamou um técnico ou um engenheiro agrônomo para corrigir o pH do solo, para lhe dar as instruções de quanto de água, quanto de adubo, em que proporções deveria usar para aquela gramínea, para que naquele clima, naquela terra, ela pudesse ficar lindíssima. Aí é claro que a do vizinho é melhor que a minha, porque ele se importou, desde o plantio, desde o cuidado. Eu não, eu peguei uma grama que eu achei bonita e coloquei ali. E o solo não estava preparado, não é uma gramínea ideal para aquele clima, e ela vai ficar comumente mirrada. Vamos agora para o sentido conotativo, que é o sentido figurado. A grama do vizinho, ou seja, a situação do vizinho é melhor que a minha. Quantas vezes não ouvimos de jovens, e nós, quando adolescentes, é um período fantástico da vida, especialíssimo. Os pais que são pais de adolescente aí, que o Senhor esteja sobre a vida de vocês. Mas o seguinte, não reclamem não, porque vocês foram adolescentes na vida dos seus pais. Então, vocês só estão pagando a dívida. Então, glorifiquem a Deus. Ajoelhem e glorifiquem. Nesse momento, nós achamos que somos donos do mundo.
que nós tínhamos a razão e que os outros eram velhos demais para nos entender. E em alguns momentos dissemos, eu queria ser filho do meu vizinho. Os pais do fulano são boa gente. Os pais do fulano deixam ele para onde ele quiser, faz não sei o que, ele pede uma coisa, dá. O problema é que você não quis ser como o seu colega vizinho. Ele evoluiu de alguma forma que ele mereceu aquele tipo de tratamento. Você quer ter um tratamento como esse? Gálatas 6, versículo 7. Paulo escreve ao povo da Galícia, ou da Galácia, cada um fala de um jeito. Ele fala aos Gálatas que o Senhor não se permite escarnecer, pois tudo o que plantardes, certamente ceifarás. Em termos gerais, o Senhor não se permite fazer de idiota, pois tudo aquilo que você escolher plantar, obrigatoriamente terá que colher. A doutrina deixa de maneira clara, dizendo que o plantio é opcional e a colheita obrigatória. Meu irmão, se você planta mamão, não tem a esperança de colher manga. Se isso acontecer, você está num universo paralelo, ou sonhando, ou bêbado igual um gambá. Não tem outra opção. E como ainda não conhecemos o multi-universo, ainda a física quântica não está estudando isso, essa é uma opção que não entra. Então, ou você está sonhando, ou bêbado igual um gambá. Se você olhar ao redor e ver muita gente trabalhando, fazendo de tudo, entenda que você está bêbado. É por eliminação. Tá? Não tem como. Você vai naturalmente. Então, o que acontece é que nós estamos tão preocupados hoje com a colheita do passado, estamos esquecendo do plantio do futuro. Porque enquanto eu colho hoje o plantio do passado, eu estou também plantando a colheita do futuro. E se eu for relapso com a minha vida, com o meu plantio, como fui com a minha grama, vou colher uma grama mirrada. Se eu estiver atento, aprendendo as lições dessa colheita de frutos amargos, mirrados, em pouca quantidade, eu vou falar assim, rapaz, eu tenho que fazer um plantio melhor, eu tenho que cuidar melhor. Se você estiver mais atento, a família é algo extremamente importante. É esperado que nós estejamos em família. Não é possível vivermos sozinhos e evoluirmos. Você vai ter que estar sempre num grupo. Ainda que seja um grupo social de amigos. É um tipo de família. Mas na família são colocados os grandes inimigos do passado. Por quê? Porque se colocar esse indivíduo inimigo do passado como seu vizinho, você chega a mudar para não ter que conviver com ele. Mas experimenta colocar o seu inimigo do passado como seu filho. Como é que muda? Como? Os laços de sangue são poderosíssimos. Não são mais fortes que os laços espirituais, mas são poderosos. Porque vão nos forçar a quebrar a mágoa do passado. Agora, se uma família é montada apenas por interesses escusos, interesses financeiros, se aquela estrutura está baseada somente nisso, se não há o afeto, se não há a vontade real de estarem bem, de um ajudar o outro a crescer, em intelecto, em emoção, em moral, ela vai ruir. Não tem como funcionar. Então é necessário buscar estarmos bem. É interessante porque sempre tem um indivíduo que reclama. E é engraçado que quando falamos de reencarnação, as pessoas ficam horrorizadas, que não são do meio espírita, ficam, não, mas esse negócio de reencarnação é complicado. Certa vez, dois jovens, dois irmãos, né, um irmão e uma irmã, e que se adoram mesmo, quer dizer, isso é até um pleonasmo, né? Irmãos sempre se adoram, não é? Não é? Não? Olha, rapaz, como eu estava enganado. Mas esses dois especificamente se adoram. E ele virou para mim, o jovem, virou para mim e falou assim, não acredito nesse negócio de reencarnação não, Santana. Eu falei, cara, você não é obrigado a acreditar, não acredito se você quiser. Ele falou assim, não, mas eu quero explicar. Então explica. Ele falou assim, eu não lembro o que eu fiz. Aí é difícil eu ter que pagar para coisa que eu não lembro. Eu falei assim, não, mas eu sei uma coisa que você fez. Uma coisa eu sei. Ele sabe? Eu falei, sei. Eu falei, o que eu fiz? Essa que hoje é a sua irmã, que você adora, ela, você matou ela esganada. Você apertava o pescoço dela, foi apertando, olhava para os olhos dela, morrendo, a sua mãe, você ria. Ele é mesmo? Eu falei, não, mas você conviveria com isso? A perna do bichinho bambeou na hora. Ele
Não conviveria. Falei, está aí a sabedoria divina. Então, paga quietinho sua dívida. Não tenta descobrir por que está devendo, não, porque vai ficar pior. É para não saber mesmo, porque se for saber, ia ser um horror. Quem aqui é pai ou mãe que deu uns tapas no filho? Antes da lei do tapa, tá, gente? Ninguém está se entregando aqui, não. Antes. Levante o braço. Isso, sem medo. Isso. Pois é. Fizeram com prazer? Não. Por que fizeram? Por que fizeram? Porque precisavam. Para quê? Para corrigir, porque a função do pai e da mãe não é ser amigo. Tire essa ilusão da sua cabeça. Pai e mãe não tem a função de ser amiguinho. Pai e mãe tem a função de dar limite. Você só vai descobrir que o seu pai e sua mãe foram seus melhores amigos quando e se você for pai ou mãe. Aí você vai descobrir que eles foram seus melhores amigos. Até lá você não vai ter real certeza, uma base real disso. Porque em algum momento, esses que são pais hoje aqui devem ter dito o seguinte: não, quando eu tiver filho, não, vou ficar vigiando meu filho, dizer quem você vai, onde você vai, não. Vou confiar na educação que eu vou dar para eles. Vou confiar nos meus filhos, desconfiando deles não. Aí virou pai e mãe e começou. Com quem você vai? Onde você vai? Ó, 11 horas aqui em casa, senão eu vou te buscar. Não sei você, meu pai buscava mesmo. Uma vez meu pai chegou de pijama, de chinela havaiana numa festa, para me tirar da festa. Nunca mais atrasei. Porque a vergonha foi uma coisa absurda. Conheço a família? Eu quero conhecer a família primeiro. Aí você se pega fazendo isso e de repente tem um espelho do seu lado, você acaba de falar do seu filho, você olha para o lado, meu Deus, virei meu pai. Aí você ouve aquela música que diz: a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ali, neste momento, você vai entender que o seu pai não desconfiava de você. Ele nunca confiou nos outros. E ele só fez o que fez com você por uma única razão: por amor. Só ali você vai realmente entender e olhar para trás e ver o quão amigos os seus pais foram da sua vida, foram de você. Só ali. Então é necessário aprendermos isso, evoluirmos com esse conhecimento, entender que a família é necessária, que a afetividade move o nosso caminhar como família, como membros de um grupo, nos ensina a viver em sociedade, entendendo que no fundo somos todos irmãos, filhos de um mesmo Criador, que nos criou por duas únicas razões, de acordo conosco da teologia, porque é o único capaz de criar e nos amou antes mesmo de nós existirmos. É só por isso. Nós fomos criados por amor, com amor, para o amor. E precisamos viver em sociedade, porque somos muitos e todos irmãos. O conceito de sexualidade precisa ser bem definido, bem narrado. A ideia de mudança de gênero, cara, isso é algo que tem que ser discutido para o bem maior. Mas entendendo que, no fundo, o espírito, em sua pureza, não tem sexo, não tem gênero. Nós somos todos filhos amados de um mesmo Criador. Usamos sempre o masculino por uma questão puramente cultural. Deus é o pai e não a mãe. Nós somos filhos e não filhas. Isso é uma questão puramente de gênero. Deveria existir uma expressão própria do que algumas línguas como o grego, o hebraico, até o próprio aramaico tem, que é a diferença de neutro, masculino, feminino e neutro. Deveria ter uma expressão neutra para chamar Deus. Mas até a palavra criador é masculina. O Criador. Mas é puramente cultural, porque nada disso é realidade. Nós estamos vivendo uma experiência física. E com o aprendizado acumulado, nós vamos evoluindo em direção ao que realmente temos que ser. Espíritos perfeitos. E quando acharmos que já estamos tranquilos, pronto, cheguei à perfeição, beleza, agora estou bem. Aí Deus vai colocar a mão no Senhor e falar assim: agora você vai governar o planeta, infeliz. Agora eu vou dar um planeta de 7,1 bilhões de seres humanos na sua mão para você governar. Agora você vai ver o que Jesus sofreu. Aí você vai descobrir o quão choramingas nós somos.
o quão reclamões nós somos. Por que somos assim? Porque é muito mais fácil arrumar desculpas a meios. É muito mais fácil inventar uma desculpa do que arrumar um meio de fazer algo, de melhorar, de evoluir. Ah, não posso, meu marido não deixa, minha esposa não gosta. Outra coisa, mulheres, parem com essa besteira de dizer para o marido ou para o namorado que na próxima encarnação ele virá como mulher para ele sofrer. Não. Entenda, o homem é só um rascunho, a mulher é a arte final. Não dá para evoluir. Não dá para fazer uma evolução tão rápida. Não dá para o homem vir como mulher tão rápido. Ele vai ter que vir homem mais vezes. Os homens estão olhando para mim com cara feia. Meu irmão, o homem é um diabo, que isso ninguém renegue, mas todas as mulheres procuram um diabo que as carregue. Então, respira fundo e sério. Falei mesmo. É necessário evoluirmos. A mulher é uma criatura mais emocional. Ah, uma mulher não pensa, não falei isso. Inclusive, graças ao concílio do ano 60 da era cristã, que vocês mulheres têm alma. Então, vocês têm que nos adorar, porque foi um concílio de homens que decidiu que vocês têm alma. Vocês só têm alma porque os homens sentaram e não estavam na pauta do concílio. Mas um dos bispos assim, mulher tem alma? Um olhou para o outro assim, tem, vamos seguir a pauta. Aquele provavelmente falou assim, vou arrumar confusão com minha mãe e com minhas irmãs. Eu não vou entrar nessa discussão, tem, acabou. Mas isso foi uma decisão do concílio. Então vocês, até o ano 60 antes de Cristo, depois de Cristo, vocês não tinham alma. Então não reclamem não. Tá? É necessário, mas a mulher age mais com a emoção do que com a razão. Existem mulheres que são muito mais intelectualizadas que muitos dos homens. Estou falando de capacidade, de quociente intelectual. Não estou falando de capacidade racional. Estou falando de atitude. A mulher é assim, você chega, o marido da mulher chega para o filho, assim, principalmente o pai, né? Se te amar, eu vou te meter o couro. Eu vou pegar a correia e rasgar o seu lombo. Aí a mãe vira, tá vendo? Ó, seu pai está te avisando, vai apanhar. Fala que você nunca fez isso. Aí a criatura, por natureza, é teimosa e tema. Aí o pai arranca o cinto, alguém vai bater, a mãe agarra, tadinho! Ó, foi combinado, cara, que tadinho! Age mais com a emoção do que com a razão. E o homem é mais racional. Regra geral, gente, tá? É claro que existem pessoas em campos opostos. Mulher que seja mais racional e o homem que seja mais emotivo. Mas regra geral é assim. Então essa troca é necessária para que evolua os dois aspectos. Para que evolua inclusive no sentido de aprendizado, de crescimento espiritual mesmo, como espírito eterno que somos. Por exemplo, você vai dar um tapa, uma costa, eu preciso contar um relato rápido para vocês. Eu apanhei algumas vezes na minha vida, misericórdia. Do Senhor amado. Mas eu, por conta já da capacidade que eu já era um camarada chato, argumentava. Então, no argumento ou na perna, eu escapei de algumas. De muitas. Mas em algum momento da minha vida eu me arrependi muito de não ter apanhado aquelas que eu pulei. Eu deveria ter ficado e apanhado. E provocado meu pai e minha mãe para apanhar mais. Sabe por quê? Analisem do meu ponto de vista. Apanhando o que eu apanhei, eu me tornei teólogo. Se eu tivesse apanhado mais, eu tinha virado santo. Então não há nenhum mal nisso. Apanhei e não tenho raiva do meu pai nem da minha mãe por conta disso. Não tenho. E isso não me tornou uma pessoa mau caráter. Por quê? Porque eu não me importei com isso e eu quis crescer para que eu fosse feliz. E eu costumo dizer, a psicologista aqui, me corrija, meus dois irmãos que se identificaram como psicólogos, a psicologia ensina que a felicidade está em mim, nem no outro e nem nas coisas. Porque se eu perco o outro ou as coisas, eu perderia a felicidade. Não, eu sou feliz. Eu sou feliz. As pessoas e as coisas podem me fazer bem ou mal, mas feliz e infeliz elas não podem. Porque eu sou feliz, eu nunca mais serei infeliz na minha vida. Porque eu já cheguei a entender que eu sou feliz. Posso não estar bem. Ei, Santana, você está bem? Não. Hoje não estou bem. Está infeliz? Não, estou feliz da vida. Como? Simples. A felicidade está em mim. Não depende dos outros nem das coisas para ser feliz. Consegui chegar a esse patamar.
E é possível, se eu cheguei, qualquer um aqui chega. Fácil. Porque eu sou turrão, eu sou burro velho. Então, normal. Precisamos crescer, queira aprender, queira evoluir, queira entender. A família é extremamente necessária, importante. Você que acha, não vou casar. Você pode não casar para ter um casamento, mas você vai viver num grupinho, e esse grupinho vão ser os seus parceiros. Vai ser a sua família. Vai ter um grupinho de amigos, vão conviver sempre a sua família. E vai ter atrito ali também. E vai. Porque é necessário que tenha. Porque nós somos diferentes. E como dizem os franceses, viva a diferença. Viva a diferença. Que bom que somos diferentes. Porque um aprende com o outro aquilo que ele não sabe, que ele não detém. Precisamos entender que a afetividade é um movimento que nos faz de querer estar bem, estar próximos, querer fazer o outro feliz, estar feliz, fazer o outro ficar bem e estarmos bem junto do outro também. E a sexualidade, ela vai mover o ser humano, mas ela pode ser uma energia extremamente bem usada, se for usada com parcimônia no ato sexual e o seu excesso aplicado em outras coisas, na área criativa. Porque o homem, principalmente em certa idade, nossa misericórdia, pensa em sexo o dia inteiro. Então, começar a desviar um pouco dessa energia sexual para outras áreas. Vai colocar esse cara para fazer alguma coisa. Um curso, artista, violão, vai pôr ele para fazer alguma coisa. Porque senão, haja dinheiro para pagar a conta d'água. Porque vai tomar banhos longos e longos e longos. Vai ficar na internet vendo sites que não devem ser muito vistos, entendendo que todo excesso tende a nos desequilibrar. Certa vez eu estava numa locadora e o dono da locadora, depois de alguns anos, ele virou para mim e falou assim: você nunca pegou um filme pornô? Por quê? É por causa de religião? Eu falei: não, é por conta de um conceito meu. Ele: qual conceito? Eu falei: sim, eu não posso contribuir para essa situação. Mas como assim? Veja bem, eu alugo a fita de você, na época ainda era VHS. Eu alugo a fita de você. Quem não sabe o que é VHS, vai no Google. Se vira. Falei assim: eu alugo a fita de você, você ganha dinheiro com isso. E vai dar uma margem boa de dinheiro, de lucro. Você vai comprar novas fitas. Vai, claro, você tem sempre fitas novas, porque os caras enjoam e querem ver outras. Você vai estar sempre comprando. E se há sempre à venda, a indústria vai continuar produzindo. E para a indústria produzir, ela precisa aliciar pessoas para fazer isso, homens e mulheres, para estarem ali, para serem filmados. Até aí tudo bem. O problema é que, e se uma dessas mulheres ou um desses homens for um filho seu? Aí ele parou, complicado. Pois é. Algumas pessoas ganham 5, 10 mil reais num dia de filmagem. É bastante dinheiro, não é? Mas o que ela faz para destruir o campo energético dela nesse dia, ela não tem noção. Ela não tem ideia da dificuldade que ela vai gerar através dos vampiros que irão se aproximar porque precisam dessa energia. Ela não tem ideia do quão mal ela vai ficar. Mas quando eu entendo que um dos nossos filhos pode ter sido aliciados pela facilidade da quantidade de dinheiro e estarão lá sendo assistidos pelos seus amigos, o filho dos seus amigos, já não parece uma coisa tão interessante, parece? Não. Falei para ele que não é só por isso. Não é uma questão de não ver, não, porque é uma coisa que excita, claro que excita. Mas quando nós pesamos isso, é melhor não. Entenda, nós precisamos achar para as nossas vidas a síntese, o ponto de equilíbrio. Tudo tem um ponto de equilíbrio. E é nele que nós aprendemos realmente a crescer. Enquanto não encontramos o equilíbrio, ficamos nos debatendo de uma ideia para uma ideia oposta e perdidos igual um cego em tiroteio. Busque aceitar quem você é. E então inicie o processo de mudança. A psicologia também ensina, peço aos 2 colegas que me corrigem se eu estiver errado, a psicologia ensina que o ser humano tem uma dificuldade miserável de aceitar que ele tem um problema. Mas também que quando aceita, faz todo o possível para se libertar daquele defeito. Porque conscientemente ninguém quer aceitar que tem um defeito. Mas quando eu aceito que tenho, vou fazer um esforço hercúleo
para não ter mais esse defeito. Mas o grande problema é aceitar que temos. Vemos isso muito em grupos de anônimos. Quando alguém chega, por exemplo, diante do grupo e diz: meu nome é fulano, eu sou alcoólatra, ou um alcoólico em recuperação. Ela tá, bacana, legal. Mas quando vemos alguém chegar e dizer assim: eu vim aqui porque meu pai disse que eu bebo muito. Este não começou o tratamento dele, porque ele ainda não aceitou a sua condição de alcoólatra. Mas quando aceita e entende, ele vai fazer todo o possível para se libertar, ainda que fale pelo caminho, o possível, não o perfeito, mas fará todo o possível para se libertar. Então, aceite quem você é e inicie o processo de mudança. Busque o equilíbrio, busque a harmonia. A família que você foi inserido é a melhor que poderia ser colocada. Não tenha dúvida disso. Para encerrar, preciso dizer duas coisas. A primeira é um indivíduo que chegou no processo reencarnatório, descobriu que ele tinha feito coisas horríveis, horrorosas. Então ele chegou para o plano espiritual organizar a próxima encarnação e disse o seguinte: eu quero nascer cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna. Aí as pessoas, os engenheiros siderais estavam organizando a reencarnação, falaram: meu irmão, não precisa disso tudo não. Não precisa disso tudo. Nós vamos fazer o seguinte: você vai reencarnar no Brasil, no estado do Rio, e vai torcer para o Vasco. É o suficiente. Você pagar todo o suplício. Falei mesmo. Também. A outra coisa que eu preciso dizer, quero agradecer a todos pelos ouvidos caridosos, ao evento, através das pessoas que me convidaram. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías. Que o Senhor dobre todas as bênçãos das suas vidas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas, da ignorância, das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. Eu afirmo sem nenhum medo que, por enquanto, essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida. Falar do meu Senhor e Salvador. Mas Ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos seus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus. Porque na plenitude da vitória, onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passa de um trapo de imundícia. Encerra definitivo com as palavras de Aurelius Agostinus, o bispo de Hipona, a quem carinhosamente chamamos de Santo Agostinho. E ele diz assim: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo, a maior das aventuras, encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite.